Nos prefácios das obras Saúde e Filosofia Espírita, volume 5, de Miramês, por João Nunes Maia, assim pronunciou Bezerra de Menezes. Fui médico quando encarnado na Terra e me preocupei em demasia com a saúde coletiva, desdobrando-me em muitos esforços para ver uma pessoa sorrir ao ter recuperado a saúde. Porém, notei mais tarde que muitos não querem se curar por não terem interesse em mudar de vida. Tomam a injeção e neutraliza seu valor de cura pelos fluidos do ciúme e do egoísmo. Tomam um xarope e isola o seu poder curativo pela incompreensão e a calúnia. Ingerem pílulas e distraem seus elementos harmoniosos pela vingança e o ódio. Recebem passes e água fluidificada e desintegram seu energismo com o vírus da calúnia e o ácido da impaciência. A caridade, bendito nome que clareia todas as consciências, anda com todas as criaturas sem se preocupar com o tempo, tomando todos os espaços na inspiração divina, esperando que todas resolvam mudar de ideias e pensar com o Cristo na dimensão do amor. Esse livro ditado por nosso irmão Miramês dá alguns toques materiais para assegurar a saúde do enfermo ou para que o doente restaure seus desequilíbrios. Porém, o mais importante é levar a criatura para dentro de si mesma e a usar os seus próprios recursos como a caridade para consigo mesma na função do bem interno. A mente renovada com Jesus recebe pelas mãos da natureza um corpo saudável em todos os sentidos. Estamos trabalhando há muito tempo para que a medicina na Terra mude de conceitos no que se refere à verdadeira cura. Procurar primeiro desentulhar a mente do doente, que se encontra acondicionada a ideias negativas, e mostrando à alma, mesmo no leito de dor, o caminho da saúde. A caridade está nos procurando por várias modalidades, e uma das mais sublimes é a de ajudar ao próximo no que se refere ao esclarecimento, onde poderemos conhecer a verdade e mostrá-la àqueles que desejam se libertar. Se eu fosse vocês, eu pegaria uma caixa de lenços, porque eu gastei todos os meus repassando o conteúdo. Vá por mim. Vocês só têm a lucrar, porque senão as lágrimas podem turvar os vossos olhos e impedir de ver alguma coisa. Dentro da lição que propomos para hoje da obra Saúde e na semana seguinte. Então, Jesus é o nosso mestre, modelo e guia. Mas o Cristo é o governador supremo do planeta Terra. Ele, o Cristo, é o governo ou a consciência, para ser mais exato, que rege todas as consciências que juntas, encarnadas e desencarnadas, formam o que chamamos, segundo Kardec, de alma do mundo. Pode ir lá na questão 144 e confirmar. E depois, na 150, na resposta, vocês vão perceber os espíritos dizerem: a soma dos espíritos não forma um todo, não constitui o mundo completo. E na questão 140, nós consideramos a alma da Terra como um conjunto de espíritos formando esta alma, cuja consciência é o Cristo.
Mas na Revista Espírita, e colocamos na página 39 de nosso livro, Kardec fala que nós estamos dentro ou fazendo parte de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. E dentro de nós, muitos seres compõem a nossa realidade, como nós observamos na flor de lótus, como já falamos várias vezes. Cada pontinho dessas luzes são seres menores, elementais ou não. Pode ser cada um deles uma alma em construção, cada pétala um Cristo, a totalidade, o Espírito, mas existe algo maior do que as partes, que é a consciência que rege todas as partes, assim como a consciência crística rege tudo que existe no planeta Terra. A série Além dos Horizontes. Nós já estamos além dos horizontes da mente, da fala e da vida. Já passamos por segurança mediúnica e hoje vamos começar a obra Saúde, por Miramês, João Nunes Maia. O cardápio de hoje, usina humana, o nosso corpo, a luz que dá vida a tudo quanto existe, o amor e as afirmações curativas. E vocês vão observar num determinado momento que esse tema vai puxar este, logo no começo. Este vai puxar este e esse vai sugerir este, tudo interligados. Então vamos lá. Nós estamos na parte 13, obra Saúde, e a nossa apresentação, usina humana. O corpo é um acervo de vidas que se manifesta como um todo, na organização de um instrumento para o espírito imortal. Então, da mesma forma que eu falei da alma do mundo, falei do espírito com suas almas, e agora o corpo em relação à alma que o conduz. Embora sendo formado por vários sistemas, cada sistema com seus órgãos, cada órgão com seus tecidos, cada tecido com suas células, cada célula com suas moléculas, cada molécula com seus átomos, cada átomo com suas subdivisões, formam um todo, se comportando como um. Esta é a verdadeira palavra somos um, que no segundo livro tomamos a liberdade de colocar todo esse um, quando fala somos um, quando falamos do cosmos, com maiúsculo. Somos um dentro do espírito, minúsculo, plano menor. Somos um com o Cristo, ainda é menor. Somos um com a totalidade, aí maiúsculo, um com Deus, o ser dos seres, a alma do universo. Então o corpo, então é esse acervo de vidas que se manifesta como um todo, como se fosse um ser único, na organização de um instrumento para o espírito imortal, cuja alma, fração diminuta desse espírito, é que está aqui aprendendo a conhecer para no futuro gerenciar e transformá-lo em luz, para levar essa luz para o espírito, porque a própria alma é um ponto de luz, um ponto de autoconsciência pura, que é luz, virtude. Então, trilhões de células se agregam em sociedade, onde a luz acondiciona elementos de alto teor energético, acumulando condições para que a alma alcance mais um degrau na escala do despertar espiritual. Então, para muitos autores, 30 trilhões, outros 70 trilhões, outros 100 trilhões. Para Deepak Chopra, médico, cientista e espiritualista, 600 trilhões células humanas,
fora vírus, ultravírus, micróbios, vermes que formam 70%, ou melhor, 90% da massa do corpo. E foram criados para a sustentação do corpo. Para um autor da maçonaria, 200 quintilhões de células. O que menos importa são esses números. Importa que essas células se agregam em sociedade. Tecido ósseo, tecido sanguíneo, tecido conjuntivo e assim por diante. Para a composição da maquinaria orgânica. E a sociedade das células musculares, cada célula do músculo cardíaco tem mais ou menos 5.000 usinas fabricando energias, que nós chamamos de mitocôndrias. Enquanto uma célula muscular pode ter de 500 a 2.000. Então, cada uma é especializada no lugar que lhe apraz ou onde está inserida no contexto. As células-tronco têm o preparo, a expertise para ser qualquer uma delas em qualquer lugar. E elas estão espalhadas por todo o corpo e concentradas em maior número na medula óssea. E se soubermos conduzi-las, recomporemos qualquer tecido. Então, trilhões de células se agregam em sociedade onde a luz, quem será essa luz? Qual é o menor fascículo de luz? Quem será a luz quando Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez? Isso mesmo, o princípio inteligente do universo. Então, onde a luz, uma porção de princípios inteligentes, acondiciona elementos ou se transforma em elementos de alto teor energético, de acordo com o convite. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem para gerenciar essa luz, assimila uma porção de princípios inteligentes. Dissertação de Kardec na questão 613 da obra do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos. Ou em A Gênese, capítulo 6, quando ele fala que o elemento é único, para ser mais exato, Camille Flammarion, psicografando Galilei, e narra que além de ser único, não existe nada em a natureza, uma molécula, um inseto, um embrião, que não seja uma porção dessa energia primordial. E vai acumulando condições com a presença dessa luz para que a alma alcance mais um degrau na escalada do despertar espiritual dela e a expansão consciencial do espírito, porque vai levar o maior número dessas pequenas luzes para o espírito e a promoção deles à iluminação consciencial. O corpo físico é, pois, uma usina humana com expressão divina, na divina sequência do progresso. Ele é a máquina mais perfeita em se falando das coisas materiais que conheces ou que conhecemos. Então veja o poema até esse ponto. O corpo físico é, pois, uma usina humana. Está aqui como uma forma humana, mas com expressão divina. O corpo é uma expressão do espírito. Tanto Joana de Ângeles mostra isso, quanto André Luiz, quanto Emmanuel e vários outros. E aqui o próprio Miramês. Então, com expressão divina. Agora, como? Na divina sequência do progresso, do átomo ao imensurável. Não apenas do átomo ao anjo. Surgindo como a primeiro fascículo de luz, no Fiat Luz, faça-se a luz, e a luz se fez. O primeiro elemento que foi feito foi a luz, e tudo surgiu da luz, porque a própria água, o próprio ar, a água, terra,
são filhos da luz. Por isso que o sistema biológico, o corpo humano, na realidade ele só se nutre de luz, porque tudo que o reino vegetal faz é transformar luz em alguma coisa, como nós vamos ver, e já vimos em outras etapas. Então nós estamos diante de um corpo que é uma usina humana com expressão divina na divina sequência do progresso, porque esse próprio corpo biológico amanhã não será mais corpo, ele será transformado em forças vitais que gerenciam o corpo. Mais tarde, em forças instintivas que gerenciam as forças vitais. Em sensações que gerenciam os instintos. Em emoções que gerenciam as sensações. Em sentimentos que gerenciam emoções. Em pensamentos que gerenciam sentimentos. Em inteligência que gerencia pensamentos, e assim até remontar na consciência que gerencia a inteligência. O espírito é um pássaro de luz preso temporariamente na cruz de carne, para afrouxar os laços que seguram os sentimentos. Joana de Ângeles fala que tudo que existe no corpo vai transformar-se em sentimentos. E o espírito está aqui representado, a alma está aqui representando o espírito, esse pássaro de luz, porque ele é a junção daquela luz primordial, aprimorada e individualizada. Por exemplo, uma porção de fótons é que compõe um elétron. Se você olhar o elétron, ele é uma porção de fótons. Liberados os fótons no mecanismo de promoção, eles se reúnem para formar a consciência que rege os elétrons, os prótons, os nêutrons, formam a consciência do átomo. Então, quanto mais evoluída, mais aprimorada a luz, vai construindo os andares subsequentes. Então, o espírito é um pássaro de luz, preso é o modo de dizer, ligado temporariamente à cruz de carne, até ele transformar esse corpo em luz como o Buda o fez. Ele está aqui para quê? Para afrouxar os laços que seguram os sentimentos. No início, o homem, animando o corpo, possui instintos. Mais avançado e transformado, o homem possui sensações. Mais instruído, o homem possui emoções. Mais purificado, o homem possui sentimentos. E no ponto mais delicado dos sentimentos desse homem, surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações. Então, na essência, o espírito é amor. Luz coagulada. Ficou claro? E ainda Lázaro, nessa lição que eu estou citando, item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos foram os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Então, no início, os instintos, e aí? E nós estamos aqui, o espírito, ou nós encarnados, para afrouxar os laços que seguram esses sentimentos que estão progredindo gradativamente do átomo à angelitude e da angelitude ao imensurável. A carne é como uma câmara, onde as virtudes tendem a amadurecer, criando condições cada vez melhores no que tange à verdadeira emancipação. Então, a carne, esta usina humana, esta maquinaria com expressão divina, é como uma câmara, como se fosse um ambiente onde as virtudes tendem a amadurecer, onde nós semeamos algo e com o progresso deste universo biológico,
vai amadurecendo algo, porque no ápice do corpo humano, todas as energias físicas transformam-se em energias psi. E o primeiro núcleo do psiátomo é o que nós chamamos bion, o modelo organizador biológico ou corpo vital ou triplo etérico, construído de princípios vitais, de fluidos vitais e energias vitais. E aí vai seguindo a sequência até transformar-se em virtudes e formando a consciência e espírito. Então a carne é como uma câmara onde as virtudes tendem a amadurecer de acordo com o nosso comportamento, criando condições cada vez melhores no que tange à verdadeira emancipação. Questão 605A da obra O Livro dos Espíritos. Se a carne me puxar para os seus degraus, eu vou com ela rumo à brutalidade. Se eu puxar a carne rumo à angelitude, eu a levo para esse reino, o reino das virtudes. Veja o que está no capítulo 4, no item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. O corpo físico, a carne, vai evoluir até se confundir com o perispírito. Se confundiu, transformou-se em perispírito. O perispírito, desde esse campo vital até a sua totalidade, sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação. Essa completa purificação, qual é? A natureza dos espíritos puros, ou seja, o corpo transformou-se em perispírito, que se transformou nos corpos sequentes, até chegar a transformar-se em virtudes no âmago da consciência. E finalizando esse tópico, duas telas. Entretanto, sem conhecer, não poderemos avançar. Por isso, quando ignoramos, destruímos o nosso próprio corpo, com os excessos, com aquilo que não temos necessidade. Por isso que o pior de todos os entraves, o apego às ideias, mesmo que esse conhecimento seja nobre, porque a vida é perpétuo dinamismo. Ignorância de si, das leis da vida, outro entrave. E necessidades fictícias, coisas que até podemos, mas não nos acrescenta coisa alguma, só nos causa sofrimento. Então, priorizar o que é essencial e ir à luta. Se eu já consegui o essencial, eu posso até agora dar o luxo de ter o importante, que não é essencial, mas é importante. E quiçá, se eu já tenho o essencial, tenho o importante, eu posso ter momentos onde eu vou usar do supérfluo, que não é necessário. Mas eu tenho esse direito também. Somos livres. E finalizando, o conhecimento nos favorece a certeza que na palavra evangélica é a mesma fé, tornando-se caridade, a qual se transforma em amor. Então a fé necessita de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que se crê. Eu acredito porque tenho a certeza, e só a tenho após a compreensão. Então, o conhecimento nos favorece com a certeza que na palavra evangélica é a mesma fé, conhecimento de causa, tornando-se
Depois, na ação, a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive da caridade. Então, a caridade, como filha desse conhecimento, como filha da fé, é benevolência, indulgência, perdão. E a caridade é o amor em excelência. E o amor é a caridade em todas as suas expressões. Por isso, o conhecimento nos favorece a certeza que na palavra evangélica é a mesma fé, tornando-se caridade, a qual se transmuta, se transforma em amor. Mais uma vez, caridade é filha da fé, é o processo de iluminação baseado no conhecimento prévio, é o amor em excelência, mas quando chega no ápice, o amor é a caridade em todas as suas expressões. Ela é que é uma fração do amor, e a fé, inclusive, é mãe do próprio amor, mãe de todas as virtudes. O amor é um sentimento, portanto, é uma virtude. Mais uma tela. Falhei aí na junção delas. Então, conhecer a si mesmo é passo firme na aquisição da harmonia de todos os corpos que revestem a alma na grande jornada eterna. Então, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Então, quem nós vamos conhecer primeiro? Conhecer a nós mesmos já vai ser um passo firme na aquisição da harmonia, porque eu vou conhecer-me e vou conhecer as leis. Harmonia de quê? De todos os corpos que reveste a alma. O físico, o etérico, vários corpos, só que reveste a alma, que está a serviço da 7 corpos. E 4 diretamente ligados ao espírito, à nossa essência. Então, corpo átmico, corpo búdico, emocional e mental superiores. Corpos de evolução, ligados diretamente ao Cristo e ao Deus internos. A serviço da alma, mental concreto, corpo dos desejos, corpo emocional ou astral, corpo dos instintos, corpo vital, corpo genésico ou corpo natural e o corpo kundalínico. E ainda não estou falando do corpo das sensações e outros, só os básicos. Por isso que conhecer a nós mesmos, nós vamos conseguir a harmonia desses corpos que servem a alma na grande jornada eterna. Porque o aprendizado é imensurável. O corpo é um universo em miniatura, regido pelas mesmas leis, compatíveis com seu tamanho. Então, se é um universo em miniatura, tudo que existe no universo existe aqui. Mas a fila andou e o conhecimento atualizou-se. Joana de Anjos, que um único átomo já é um universo em miniatura. Então, o corpo, esse aglomerado de átomos, é um universo em miniatura, regido pelas mesmas leis que regem o universo cósmico, mas compatíveis com o seu tamanho, as suas necessidades, o seu degrau evolutivo. Então, não vai exigir do corpo o que se exige de quem está comandando uma galáxia, porque o corpo tem um ser que o comanda, o ser do corpo. Não vai exigir da alma o que se exige de um Cristo. O espírito é um Deus se o compararmos com as microvidas em profusão na formação do fardo físico. Então, ele é comparado com um Deus. Então, para o fardo físico, ele é um Deus. E o próprio Senhor Supremo do corpo físico, o ser do corpo, é um Deus em relação aos átomos. E como encontramos uma palavra, ela é atribuída a Manly Hall. Mas ninguém sabe de onde foi extraída essa frase, essa palavra. Somos, essa frase, para ser mais exato, para ser exato. Não é para ser mais exato, para ser exato
essa frase. Somos átomos de quem constrói universos. E somos universos em relação aos átomos que nos constituem. Eu adaptei. É a minha visão. Então, somos deuses para os átomos, no sentido real da frase. E somos átomos para os deuses que constroem universos. A ponderação é filha do bom senso e este do equilíbrio. O equilíbrio é filho da justiça e esta da harmonia. Então, quando dissemos que já havia terminado, então apareceu mais essas telas. De onde? Foi estudadas. Estava na apresentação. São coisas de Deus. Então, a ponderação é filha do bom senso. Não esqueça. Ponderação, filha do bom senso. O bom senso é filho do equilíbrio. E o equilíbrio é filho da justiça. E a justiça é filha da harmonia. E a harmonia é a lei que governa o cosmos, o Evangelho. De frente para trás, a harmonia é mãe da justiça, que é mãe do equilíbrio, que é mãe do bom senso, que é mãe da ponderação. Ficou claro? A harmonia, a ciência e a virtude. São três concepções que precisamos admitir no espírito segundo Rossini, o grande músico. A harmonia nos arrebata, porque é a lei que governa o cosmos. A ciência nos esclarece a respeito da própria harmonia. E a virtude nos educa para vivermos sobre a égide da harmonia. E quando virtude, ciência e harmonia tornam-se unas em nós, recebe o nome de pureza. E se não recebermos a boa nova com a pureza do coração de uma criança, não a compreenderemos. De novo, quando falar, fulano, seja ponderado. Então, ponderação significa algo que é filha do bom senso. Tenha bom senso. Kardec foi o bom senso encarnado. E quando falar tenha bom senso, significa tenha equilíbrio. Quando falar busque o equilíbrio, na realidade está te pedindo para buscar a justiça a cada um conforme as suas obras. E quando está te pedindo seja justo antes de ser santo, está te pedindo para viver em harmonia com as leis e com a vida. E a música é a médium da harmonia. E a música inicial é o som. No princípio era o som, o verbo. Ficou claro? E desse verbo criador é que nasce, na sua expressão de verbo, as leis, a matéria-prima, a vida. Força, a lei cósmica, vitalidade, o elemento primordial, o psiquismo divino, vida. A lei regendo a matéria-prima, gestando vida. Então não esqueça, a harmonia é a lei que governa o cosmos. Baseado em quê que ela faz isso? Baseado na justiça, a cada um conforme o seu esforço. E como buscamos a justiça? Equilíbrio. Se tirar qualquer coisa do prumo, desequilibramos o nosso psiquismo, o entorno. Como que eu busco o equilíbrio? Com bom senso. Como que eu faço para conquistar esse bom senso? Ponderação. Eu vou ponderar, eu vou medir. Ponderação é uma medida, eu vou comparar isso com aquilo. Perdas e lucros. Aí eu vou chegar nesse bom senso.
Usando o bom senso, consigo o equilíbrio. Vivendo a égide do equilíbrio, sou justo. Sendo justo, vivo em harmonia, em paz comigo mesmo. Enfim, terminou o primeiro tópico. Vamos para o segundo, porque lá atrás nós vimos que a caridade é filha da fé e, ao mesmo tempo, expressando o amor. E agora, nós vimos logo no início a luz que sustenta o corpo e vamos ver a sua função real. Verte das esferas resplandecentes a luz da vida, banhando a terra em todas as direções com a energia que desperta as sementes, onde algo deve nascer para as belezas imortais. É um verdadeiro poema. Então a luz está vertendo das esferas resplandecentes essa luz que vai gerar a vida, o princípio inteligente do universo, a menor fração da luz cósmica. Faça-se a luz a partir do psiquismo divino e ela se fez. Destacou-se do psiquismo divino e aí viajou na direção para que esse verbo, que agora é luz, mais tarde se faça carne, se faça corpos humanos. Então ela está vertendo das esferas resplandecentes essa luz da vida, banhando a Terra. Imagine um neutrino que já é uma porção imensa dessa luz. 1 trilhão atravessando todos os corpos da natureza a cada segundo, trazendo possibilidades de vida. Então, banhando toda a Terra em todas as direções com a energia que desperta as sementes. Então, essa luz, a luz que agora pode vir através dos raios do Sol, que agora é uma luz no outro formato, agora é a luz solar, que é a evolução na descida de condensação dessa luz cósmica. Agora, a luz solar vai transformar-se no ar, vai transformar-se na água, vai transformar-se na terra. Então, em todas as direções, essa energia que vai despertar as sementes. Diretamente, a semente está dentro da terra, auxiliada pela água, pelo ar, pela luz. Onde algo deve nascer para as belezas imortais, a vida. Para nutrir a própria vida e a vida que vai seguindo, do reino mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, e ela vai aumentando em número e expertise a cada degrau que essa luz vai galgando. Então, para os que já estão nutrientes da terra, ela vai aparecer como água. Para os que estão nutrientes da água, ela vai aparecer como ar. Para os que estão como elementos do ar, ela vai aparecer como a luz do sol. E assim sucessivamente. Mas se eu pegar a terra, vai ser uma junção da água, do ar, do sol ou de tudo que antecede. Como nós somos a soma de tudo que nos antecede, segundo Leon Denis. E tudo isso para as belezas imortais, porque está gerando seres para a imortalidade. Então, desta vida que desabrocha agora no reino vegetal, que nasceu dessa sustentação da eclosão da vida do reino mineral, vai promover, vai formar uma estrada para levar os elementos minerais para o reino animal. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. E quem está dizendo isso é o reino vegetal. E o Pai seria o reino animal. E quando chegar no reino animal, o animal pode dizer, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Ele está falando do pré-humano.
E o pré-humano pode dizer: ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Ele está dizendo da forma humana. Feito isso, em tudo o que se vê, se toca e se sente, há luz acumulada por processos que os arcanjos de Deus guardam para o futuro, em favor dos homens e das coisas, dos espíritos e da própria vida. Então, em tudo que se vê, e já entregamos o ouro, não precisa agora os arcanjos guardou para o futuro, mas essa obra já tem décadas. Então nós já estamos no futuro. Então em tudo que se vê, estamos vendo luz. Tudo que se toca é luz coagulada. Então, tudo que se vê e se toca, existe luz acumulada por processos que os arcanjos de Deus guardam para o futuro. Mas agora nós já estamos nesse futuro e esses arcanjos já estão nos mostrando. Toda a função da obra, o despertar da consciência do Atma, o anjo, é mostrar essa luz da origem até a humanização rumo à angelitude. E essa luz e essas informações a favor dos homens, nós, das coisas, de tudo quanto existe, e dos espíritos individualizados, que nós os representamos, e da própria vida, porque tudo é vivo, vocês vão ver que essa própria luz na nascente é viva também. A luz viaja pelo infinito, fora do processo habitual das leis humanas. Avança em uma viagem vertiginosa, doando luzes e recebendo energia. Fantástico esse enigma aqui. Então essa luz não é a luz do Sol que viaja a 300 mil quilômetros por segundo. E não é de outros sóis que, segundo Leon Denis, ele pode viajar já a 420 quilômetros por segundo, 500, 1000, milhões. Essa não viaja nesse mecanismo de espaço-tempo, viaja pelas vias da consciência, onde eu penso eu estou, ou do pensamento e da consciência. O pensamento ainda é lento, a consciência é mais rápida ainda. Pensamento, Maria João de Deus ainda gastou segundos para ir até Marte. A consciência já está, porque ela está em tudo. Então a luz viaja pelo infinito, fora do processo habitual das leis humanas, que só conhece como luz, às vezes, a luz do Sol. Então avança em uma viagem vertiginosa, doando luzes. Então a luz doando luzes. Se você imaginar um quanta doando um quanto. Um quanta, uma porção, um quanto é o que ela vai doar para onde ela chegar. Então ela viaja doando luzes. Imagine um elétron que é formado de vários fótons, ela doa alguns fótons aqui e segue recebendo energia. Agora, energia, matéria dissociada, porque ela chegou no estado de luz solar, ar, água, terra, reino mineral, vegetal, agora já é considerado outro estágio, energia física, energia psi, até o imensurável. Distribuindo alegria e recolhendo vida, manifestando esperança e estabelecendo felicidade no grande jardim de Deus. De uma vez, a luz viaja pelo infinito, fora do processo habitual das leis humanas, avança em uma viagem vertiginosa, doando luzes e recebendo energia, distribuindo alegria e recolhendo vida, manifestando esperança e estabelecendo felicidade no grande jardim de Deus, cujos homens e tudo quanto existe são as flores e etc.
Então ela viaja no infinito fora do mecanismo que nós conhecemos, já dissemos. E nessa viagem ela doa elementos menores e recebe elementos maiores. Nessa viagem ascensional. Tanto que ela vai distribuir alegria e vai recolher vida. Então ela distribui algo que vai abrir espaços na terra, por exemplo, para que a água entre. Abrir espaços na água para que o ar penetre. Abrir espaços no ar para que a luz possa perpassá-lo. É a função da alegria. E ela vai recolher vida de volta. Então, doa um talento e recebe 2 de volta. Ela vai manifestar a esperança, que é a doce presença do amor, estabelecendo a felicidade como a consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. Porque a esperança traz diretrizes e matéria-prima. E tudo isso acontece no grande jardim de Deus, que é todo o cosmos. Até o minúsculo ponto desta página está concentrada retumbante porção de luz, que poderá se tornar um sol, mas que dorme por faltar-lhe a consciência de existir, né? Do existir. De existir. Então, num ponto da página do livro, que nós tiramos as informações, de um pontinho ali, se você colocar a menor agulhazinha e tocar lá, naquele pontinho, com uma pontinha da agulha, o alfinete mais fininho, naquele pontinho minúsculo, já vai estar concentrada a retumbante porção de luz, incontáveis princípios inteligentes, que poderá se tornar um sol, porque vai indo até chegar à alma do mundo, à alma do sistema solar. Mas que dorme por faltar-lhe a consciência de existir, né? Do existir, que é muito grande para ele saber a consciência, como que ele faz para existir como um pequeno sol, as suas responsabilidades. Então falta alguém direcionar a luz para enriquecer o ar. Luz e ar para fazê-lo em relação à água, a água em relação à terra. Ou simplesmente transformar luz em ar em água, água em terra. Essa informação é do espírito Kaena. E assim, tomar consciência e ciência do nosso existir. E essa luz, então, dorme esperando que o tempo lhe marque o momento de despertar e sentir as belezas da própria criação. E o tempo pode ser nós, se a orientarmos. Então, ela está dormindo até que alguém reconheça o seu valor e fala do seu grandioso trabalho. Ela está esperando o tempo, mas o tempo pode ter falado, é agora. E vocês vão ver isso acontecer já já. O tempo lhe marque o momento de despertar e sentir as belezas da própria criação. Nós vamos ver isso já já na sequência aqui. Então, para melhor dizer, um átomo é um astro em miniatura, com o seu cortejo de elétrons, verdadeiros satélites no equilíbrio da sua vida. Então, da mesma forma que a Lua é um satélite que mantém o equilíbrio da própria Terra, e ainda incandescente a Terra liberou parte de si para transformar nesse satélite, nós sabemos que o elétron, dentro do átomo, é uma parte, por intermédio da transmutação do próton, que o gestou, que é uma transubstanciação do nêutron que o gerou. E assim, os fótons, que é uma explosão de vida e promoção consciencial do elétron,
saltou para fora da órbita do átomo e forma um cinturão de fótons em torno. E esse cinturão de fótons em torno do átomo é a consciência do próprio átomo. Então, para melhor dizer, um átomo é um astro em miniatura, com seu cortejo de elétrons, satélites, verdadeiros satélites, no equilíbrio de sua vida, na vida do átomo. Mas aqui já chegou informações maiores, agora o equilíbrio de fato são os fótons, que formam a consciência do próprio átomo, gerenciando elétrons, prótons, nêutrons. A luz é, pois, algo divino no divino concerto do universo. Outro poema e enigma. Então, a luz é, pois, algo divino, porque é uma expressão do verbo. E, inicialmente, nós só vamos detalhar isso no terceiro livro. Ela nasce, esse verbo, o hálito divino, que é a onipresença. Esse hálito divino é que transforma-se no psiquismo divino. O psiquismo divino nesta luz. E a partir daí, esta luz se une para formar o amor, que nós vamos ver daqui a pouco. E o amor gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então, a luz é algo divino no divino concerto do universo. Então, tudo é luz em imensuráveis expressões. E essa informação é do próprio Miramês, que prefaciou a obra. Tudo que existe foi feito à base da luz. É uma porção de luz coagulada. Quem tiver olhos para ver o corpo com os olhos da alma, certificar-se-á de constelações e constelações a brilharem nos céus da carne como projeções de luzes indescritíveis, raios, cores e sons em profusão, na maior orquestração que poderás imaginar. Então, o que é ver com os olhos da alma? Ver com a mente. Os olhos da alma é a mente. Os olhos do espírito é a sua consciência. Os olhos do corpo são esses mesmos que eu estou olhando para a câmera, como se estivesse olhando para vocês. Então, quem tiver olhos para ver o corpo humano com os olhos da alma, mergulhar a sua consciência, ou melhor, a sua mente, dentro do corpo, nós vamos certificar as constelações e constelações a brilharem nos céus da carne, com projeções de luzes indescritíveis, raios, cores e sons em profusão, como se estivesse olhando um berçário, uma nebulosa, gestando galáxias. Então, na maior orquestração, imagine uma orquestra com 600 músicos executando a Nona Sinfonia de Beethoven, por exemplo. A mais perfeita orquestração, que é na maior perfeição que poderás imaginar. Então, a medicina do futuro irá se preocupar com a harmonia do conjunto e não mais em adormecer um órgão para que não cause mais distúrbios, nem extrair partes do corpo para eliminar os efeitos nocivos de certas reações. Por isso que fugimos da cirurgia. É melhor mudar a causa que desaparece o efeito. Então, a medicina do futuro, e já estamos nesse futuro para alguns profissionais. Então, irá preocupar com a harmonia do conjunto e não mais em adormecer um órgão com as anestesias, com os analgésicos, para que não cause mais distúrbios, entorpecê-lo.
nem extrair parte do corpo, ou o próprio órgão, ou parte dele, para eliminar os efeitos nocivos de certas reações. Então, consertar a causa. Então, o que é o pensamento? Ele está trabalhando essas luzes. Ele pode ser luz ou treva. Somos nós que vamos escolher. Deverá procurar a causa dos males surgidos em qualquer ponto do campo biológico. O soma, que é o corpo, trabalha em completa ressonância com o universo. Ressonância, harmonia com o universo. Um e outro, o corpo e o universo, são a mesma coisa, que é a mesma luz, em estágios diferentes, e Deus, a fonte de todas as luzes que sustentam a criação, o corpo e o universo inteiro. Então, deveremos procurar a causa dos males que nos afligem em qualquer ponto. Esse mal está eclodindo aqui no corpo biológico, mas procurar a causa. Se é ciúme, como nós vimos na leitura no início, se é impaciência, se é a mentira, se é a calúnia, se é isso ou aquilo que está eclodindo no corpo. Então, a soma, o corpo trabalha em completa harmonia com o universo. Então, um e outro, o corpo e o universo, são projeções de Deus, que é a fonte de todas as luzes que sustenta a criação. A luz é um prodígio da natureza. Quem conhece o seu labor, o seu trabalho no tear divino da criação, alimenta-se de uma esperança indizível na conquista da felicidade. Por conta de palavras como essa, nós exageramos nos adjetivos no segundo livro. Mas tudo compassado, tudo orquestrado, onde cada adjetivo quer dizer uma coisa dentro do mesmo processo. E ficou bem generoso o glossário com o nome desses adjetivos e seus significados, para que haja melhor compreensão. Então, a luz é um prodígio da natureza. Sem ela, não existiria a própria natureza. Quem conhece o seu trabalho, o trabalho da luz, no tear, imagine o tear lá de fazer o fiozinho da lã para fazer os tecidos e etc. Imagine o seu trabalho nesse tear divino da criação, que a tudo gesta. Alimenta-se de uma... Quem faz isso, imaginando isso, vai alimentar-se de uma esperança indizível, que não dá para explicar isso, indizível, na conquista da felicidade, que é a paz de consciência. E finalizando esse tópico, agora de verdade, mais uma tela somente. A luz é viva, ou melhor, não terminando. Já me disseram aqui. Aqui é para fazer uma parada para explicar uma situação. Então, a luz é viva na sua expressão mais simples, o princípio inteligente do universo. E entende o convite da mente adestrada em operações semelhantes às que passamos a nos referir. Então, ele mostra um espírito agente da natureza que governava uma situação, a natureza. De repente, ele olha uma árvore necessitando de mais luz. E observando, ele percebe 2 raios de luz brincando de viver, como se estivesse procurando trabalho. E ele ordena que eles diminuam a velocidade e aponta a árvore. E quando se achegam na árvore, completa o ciclo e a quantidade dos elementos. E a partir dessa completude daquele laboratório, a árvore entrega para esse espírito uma profusão de fluidos, para que ele pudesse fazer outras operações na natureza,
que era a doação dela pela orientação dele de 2 raios de luz apenas, para completar o ciclo de evolução da árvore, e quando ela completa lá a quantidade de elementos, ela oferta para a natureza, no caso ali, para esse condutor da natureza naquela pairagem, naquele ambiente. Vale a pena ir lá e ler. Então, cada tópico é o nome do capítulo. Panaceia espiritual, essa luz, que serve e cura todos os tipos de enfermidades que conheces, restaura o equilíbrio de todos os corpos e suaviza as emoções, enriquecendo-as, de sorte a sentir a existência da felicidade. Então, a luz é uma panaceia espiritual. Ela serve e cura todos os tipos de enfermidades que nós conhecemos e outras que nem conhecemos. Restaura o equilíbrio, lembra? Ponderação, bom senso, justiça, equilíbrio, justiça, harmonia. Então, restaura o equilíbrio de todos os corpos. Lembra que eu falei de 11 corpos? E suaviza as emoções, enriquecendo as próprias emoções, de sorte a sentir a existência da felicidade. Como é isso? Vamos supor que você está ansioso, está ansiosa. Quando você começa a inspirar, você está trazendo o ar. Com o ar, a essência da natureza, inclusive a própria luz, que vai acalmar, pacificar, revitalizar o seu corpo e também a ansiedade. Então, essa panaceia, que é a luz, além de servir e curar todas as enfermidades, imagine agora uma doença na estrutura óssea, no tecido sanguíneo ou no tecido ósseo. O que é que os dois mais necessitam? Água. E a água é beijada pela luz. A água é empobrecida dessa luz, por isso, nesta mesma lição, ele recomenda que troquemos a água de copo em copo, um copo vazio, meio copo com água, vai trocando de copo, frente à luz, frente ao ar, frente à luz do sol, que vai atravessando a água quando nós trocamos o copo para outro copo, vai imantando a água com as suas belezas, que são expressões dos Cristos, enriquecendo-a com a estrutura do ar, e agora com o nosso pensamento interagindo, ela vai transformando no alimento ou na medicação que queremos, para restaurar a estrutura óssea, a estrutura muscular, a estrutura sanguínea, qualquer parte do corpo. Porque se ela curou tumores cancerígenos, que é o caso de nosso irmão Unaldi e sua esposa em Aracaju, e vários outros testemunhos. Então, panaceia espiritual, que serve e cura todos os tipos de enfermidade que conhecemos, ela também restaura o equilíbrio de todos os corpos, e vai suavizar as emoções, como a ansiedade, como o desespero, como tristeza e etc., enriquecendo-as, porque eu estou pensando na esperança, quando é o desespero, na alegria, quando é a tristeza, na paz, quando é a guerra, na união, quando há discórdia e assim por diante. De sorte que quem assim age possa sentir a existência da felicidade, porque é um momento de tranquilidade interior, da verdadeira paz. Então, a chave de todas essas ciências que surgem e existem na Terra é Cristo. Então, a chave de todas essas ciências que surgem e existem na Terra
é Cristo como governador supremo. Quem não passar por ele, quem não passar por todos os degraus evolutivos do planeta, não acertará o caminho para as instâncias cósmicas. E além de não acertar, vai esquecer a vida e desconhecer a verdade. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Conhecendo a verdade, conhece a vida. Conhecendo a vida, sabe o caminho. Conhecendo o caminho, conhece o Cristo. Então, a chave de todas essas ciências que nós estamos falando, que surgem vez por outra e já existem no planeta Terra, é o Cristo, que é o cientista dos cientistas, o filósofo dos filósofos, o médico dos médicos, a lei das leis no planeta Terra, o princípio dos princípios no planeta Terra, a causa das causas no planeta Terra, a inteligência das inteligências no planeta Terra e assim por diante. Então, quem não passar por todos esses estágios nele, sobre a égide de Jesus, que é o nosso mestre, modelo e guia, por ser uma fração dele, não acertaremos o caminho, porque ele, Jesus, é o caminho que nos conduz ao Cristo, que vai nos conduzir a Deus. E vamos esquecer e valorizar a própria vida, se assim não fizermos, e desconhecer a verdade de tudo isso e morrer de sede à beira do poço. Agora, finalizando sim esse tópico. Deus verdadeiramente é amor, e amor é luz, e puxou o gancho para o terceiro tópico. Que é amor, o amor, dom divino. Então, Deus verdadeiramente é amor. João, o evangelista. Então, Deus é amor. E o amor é luz. Porque a luz, como a sua mais diminuta fração, é o princípio inteligente do universo. O amor é a reunificação dessas pequenas luzes em unidades no todo, cada vez mais amplas. Então, Deus verdadeiramente é amor, porque é a fonte de todo amor, e o amor na expressão é a junção da própria luz. Então, a luz é que vai construir o próprio amor. E agora o amor, dom divino. Vamos lá. O amor nos faz lembrar da fonte verdadeira de onde ele dimana, com todo o seu esplendor. E qual a fonte verdadeira? Deus. Primeiro, o Verbo Criador, o hálito divino, o psiquismo divino, o Espírito, princípio inteligente do universo, o amor como substância, o éter cósmico, o fluido cósmico, o fluido universal, a matéria mental, a energia mental, a bioenergia, os infracorpúsculos ou os quântons de energia, os infrarreinos, um deles, os neutrinos, os subreinos, partículas subatômicas de variado porte, os intrarreinos, partículas atômicas, elétron, próton, nêutron, os reinos atômicos e tudo mais numa sequência, tudo filho desse amor. O amor nos faz lembrar da fonte verdadeira de onde dimana com todo o seu esplendor. Ficou claro? Prossigamos. O amor é qual o sol, que na sua pujança de doar se divide em raios incontáveis e serve sem especular, serve sem exigir e sem pedir o retorno dos mesmos recursos que foram ofertados aos carentes dessas bênçãos. Então, o Espírito também, segundo Kardec, em A Gênese, é como o Sol. Ele também divide, ele fraciona-se sem se dividir, como o Sol. O Sol envia seus raios para todos os planetas
gera vida e mantém a vida em todos os planetas sem se dividir, por intermédio do que nós chamamos onipresença. Então o amor é qual o Sol é agora como uma junção da luz, uma porção de luz, que na sua pujança de doar se divide em frações, em fascículos de luz, em raios incontáveis que vão servir como os 2 raiozinhos que foi servir a água, a árvore, melhor dizendo, e pode ser a água que você vai trocar de copo a copo. Ele serve sem se especular, porque não importa se ele está na árvore, se ele está em você, se ele está na terra, ele está em Deus, ele está no Cristo, isso é o que interessa para ele. Por isso que ele serve sem exigir que você devolva para ele. Você pode devolver para qualquer outro ser. E sem pedir o retorno. Então ele serve sem exigir e sem pedir o retorno de coisa alguma, dos mesmos recursos que ele te doe, que foram ofertados àqueles carentes dessas bênçãos. O que importa é que ele serviu. E cabe a nós darmos continuidade nesse servir. E a lei de justiça, como nós vimos, é que vai encarregar-se de devolver para quem lhe é de direito. Então a cura verdadeira vem pelos fios do amor em todas as suas ramificações do saber. Então, como eu disse, a matéria mental é filha da energia universal, que é filha da energia cósmica, do éter cósmico, do amor substância, do espírito, a luz na sua origem, do psiquismo divino, do hálito divino, verbo criador da luz incriada. Então nós aqui vamos saber o que eu quero construir com ela. Matéria mental, energia mental, bioenergia, quais os elementos que eu preciso construir para organizar um átomo que está em desequilíbrio. Quais os átomos que eu preciso para organizar e manter em equilíbrio uma molécula. Quais moléculas que eu preciso para manter em equilíbrio a célula. Quais células necessito para o equilíbrio dos tecidos. Quais tecidos que preciso construir, confeccionar para a saúde do órgão. Como deve trabalhar os meus órgãos no equilíbrio dos sistemas, os sistemas em equilíbrio do corpo e assim sucessivamente. O universo canta a melodia do amor em todas as suas dimensões. Cabe a nós outros entender esse patrimônio, essa herança a nós oferecida pelo Pai Celestial. Que todo o nosso trabalho é para fazer isso. No primeiro livro e agora com mais amplitude, uma lupa maior no segundo livro. Então o universo canta a melodia do amor, como nós vimos, desde a origem, em todas as suas dimensões. Tudo é amor, inclusive Deus, a fonte do próprio amor. Então cabe a nós outros, eu, você, todos nós, entender esse patrimônio sagrado que é fonte inesgotável e inestancável em cada ser, essa herança a nós oferecida pelo Pai Celestial. Se é herança, já estamos usufruindo dela. Se nós desejamos a cura das nossas enfermidades, congênitas ou adquiridas por falta de respeito às leis naturais que regem nossa vida, o primeiro passo é amar. O segundo é amar. O terceiro é amar. O amor nos predispõe à paz de consciência e dá diretrizes a todos os sentimentos, corrige as ideias e aprimora as palavras. Final desse tópico, mas vamos voltar aqui. Então, se nós desejamos a cura de nossas enfermidades psicobiofísicas, morais e espirituais, congênitas, nascemos com elas, ou adquiridas por falta de respeito às leis que regem nossa vida, falta de quê? Lembra?
falta de ponderação, de bom senso, de equilíbrio, de justiça, de harmonia. Então, se assim agimos, qual o primeiro passo? Amar. Amar o quê? Primeiro. O segundo passo, amar. E o terceiro, amar. Por que 3 vezes? Quem é que está mais próximo de mim? O meu corpo. Eu estou dentro dele. Lembra, o espírito está preso no corpo. Ame a Deus acima de todas as coisas, mas onde está o Deus? O Deus está em minha consciência. E o resto, como ama a si próprio. Então, o primeiro ser que eu vou amar, o meu próprio corpo. A mim mesmo. O segundo ser que eu vou amar, o que está no entorno. E o terceiro ser que eu vou amar, o Senhor de todas as coisas. Se eu inverter, dá a mesma. Ame a Deus em todas as coisas, uma frase só. Então, o primeiro passo é amar. Às vezes eu estou doente por falta de auto-amor. O segundo passo é amar o meu semelhante. O terceiro passo é entender que tudo que existe é Deus. Amar Deus em todas as coisas. O amor, nesses 3 níveis, ou em todos, nos predispõe à paz de consciência. E é isso. A tranquilidade interior à luz do dever fielmente executado. E também vai me dar diretrizes a todos os meus sentimentos, porque eu estou amando a mim, ao meu semelhante, a Deus em todas as coisas. Vai corrigir minhas ideias, porque eu quero amar, amar e amar. E vai aprimorar as minhas palavras, porque eu não quero mais ferir-me. Porque ferindo o outro, estou ferindo a mim mesmo. E com isso foi sugerido essas afirmações para a própria cura. Então, afirmações curativas. Vamos lá. A capacidade da luz de Deus. Voltamos lá no início com a luz e depois a sequência. Lá na usina humana já falou da luz, depois a luz em si, depois do amor, tudo falou de luz. Então, a capacidade da luz de Deus na alma alcança o infinito e cresce de acordo com a boa vontade. Então, veja o tamanho disso. Ela é capaz de curar a si mesma. A alma é capaz de curar a si mesma com os recursos mentais e as energias geradas pelos sentimentos puros. Então, a capacidade da luz de Deus na alma, do princípio inteligente agora, uma porção que virá ao encontro da alma que vai pedir para trabalhar. Então, a capacidade dessa luz de Deus na nossa alma, nosso serviço, que vai transformar-se em amor para amar, amar e amar, alcança o infinito na dimensão. Não tem como mensurar. E ainda vai crescer de acordo com a minha boa vontade. E boa vontade em algumas situações basta. Tudo precisa o saber para ser. Então, a alma é capaz de curar a si mesma porque ela sabe da sua origem e sabe de onde extrair os elementos com os recursos mentais. Sabe que com a mente ela interage com o fluido cósmico e transforma no que ela necessitar. E as energias geradas pelos seus sentimentos, que é outra fonte. Os sentimentos aqui agora falando da usina antes da própria mente. O corpo emocional superior. O amor vivenciado.
Então ela vai trazer de lá para formar os próprios pensamentos para poder trabalhar essas energias mentais que vai transformar na bioenergia. Então a alma é capaz de curar a si mesma com os recursos mentais e as energias geradas pelos seus sentimentos. Normalmente, se eu estou transformando algo dos instintos para as sensações, para as emoções, para os sentimentos, para os pensamentos, esses sentimentos nobres vêm qualificar esses pensamentos. Mas se tudo está vindo de dentro, vem um sentimento que se transforma em pensamento e virão outros para incorporar-se a esse e aumentar a proporção. Os centros de força aglutinam meios e consubstanciam modos de curas variadas, uma das quais é entregar à mente iniciada na senda do amor os valores que, bem comandados pela consciência instintiva, enaltecem o tônus vital, rejuvenescendo a imensurável colmeia de células, instalando assim a harmonia divina no venerável soma, no corpo físico, que o espírito tomou como casa temporária. Agora não é mais uma prisão, aqui já mudou o linguajar. E os centros de força são portais que vai canalizar a energia de um campo superior para um campo menor, ou transmitir desse campo para outro menor, ou para o degrau de cima também. É um portal entre duas realidades. Então, entre o corpo físico e o emocional existe a tela etérica, lembra? Então, o corpo vital. Então, lá tem os seus chakras, que vão canalizar a energia do emocional para gestar os hormônios aqui no corpo físico. Então, eles vão aglutinar meios. Aí você imagina eles canalizando de todo o cosmos. Centro coronário está em conexão com o cosmos. Centro frontal, com tudo que está ligado à inteligência, ao poder imaginativo, à memória, ao desejo, etc. O laríngeo, diretamente com o corpo dos desejos. Cardíaco, com o emocional. Gástrico, com as almas instintivas, que nós vamos falar aqui. E depois o esplênico, com o corpo vital. Então, os centros de força vão aglutinar esses meios e, ao mesmo tempo, esses centros de força vão consubstanciar, unir os modos de curas variadas. Então, consubstanciar é união de várias coisas em prol de uma coisa. Então, eles vão primeiro aglutinar os meios, depois ele vai unir os modos para as curas variadas acontecer. Então, os meios podem ser a matéria-prima, as diretrizes, e depois os modos. Como que eu vou fazer isso? O amor a si, o amor ao outro, o amor a Deus. Então, aglutinou os meios, uniu os modos de curas variadas, uma das quais, dos modos das curas variadas, é entregar à mente iniciada na senda do amor. O que vai entregar a essa mente iniciada na senda do amor? Que vai pensar, na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente, viver o que fala. Então ela vai entregar os valores. Que valores é esses? Esses valores, enriquecidos pelos sentimentos, que bem comandados pela consciência instintiva, centro gástrico, subconsciente, vai enaltecer tônus vital, corpo vital, modelo organizador biológico, a alma vital, que vai rejuvenescer a imensurável colmeia das células, que agora ela vai ligar-se ou transferir diretamente. Cada chakra no corpo vital se subdivide até ter um chakra para cada átomo. Ela vai entregar uma cota para cada átomo, para cada molécula, para cada célula, para cada tecido, para cada órgão, para cada sistema, para o corpo como um todo, via glândulas e assim por diante.
chegou na célula, vai instalar, assim, a ponderação, o bom senso, o equilíbrio, a justiça, a harmonia divina no venerável soma, no venerável corpo que serve ao espírito que o tomou como casa temporária para que ele, espírito, se experimente, coloque em ação os seus anseios e, ao mesmo tempo, ilumina, promova e integre o corpo em si mesmo. As ideias curativas são diversificadas entre si, porém fundamentadas em um só princípio. Qual princípio? O muito conhecido energismo puro denominado prana. Você pode chamar também de fluido cósmico ou universal. Adentrou um pouco mais na toca do coelho, psiquismo divino ou hálito divino também. São escalas deste prana. O fluido cósmico universal é o hausto do Criador, a força nervosa do todo sábio. Pode estar falando do prana, que dá sinônimo. Então, as ideias curativas são diversificadas entre si, porque eu posso idealizar, recompor um tecido, expulsar ou transformar um mau fluido e, ao mesmo tempo, criar uma lei, um hormônio. Porém, tudo isso está fundamentado nessa energia prana que vai gerar, nutrir, organizar e manter a vida. Fundamentadas num só princípio, que é o tão conhecido prana, que nós chamamos amorosamente de bioenergia. Se queres saúde, procura afinizar-te com ele, com esse prana ou com essa bioenergia, nas suas linhas de luz. Nós já falamos dela, na formação dela desde a luz inicial, o princípio inteligente, traçadas pela lei dos afins. Então, se queres saúde, procura afinizar-te com ele, com o prana, nas suas linhas de luz, bioenergia, prana, antes energia mental, matéria mental, fluido cósmico ou universal, éter cósmico, amor, substância, espírito, psiquismo divino, hálito divino, verbo criador, luz incriada. E depois as expressões sequentes. Então, se queres saúde, procura afinizar-te com o prana, com as suas linhas de luz, em todas as dimensões do ser e do seu saber, traçadas pela lei dos afins. Então, conforme eu penso na cura, eu vou agir como tal. Não adianta pensar na cura e depois agir como um enfermo. Então, eu vou pensar na cura, eu vou sentir qualificando o que eu estou pensando, eu vou falar semeando o que eu pensei como semente e adubei com sentimentos, semeando, e vou agir cultivando a semente que foi plantada. Estás de posse de um grande tesouro, a razão, e dela parte o discernimento que te levará a alcançar a paz. Deves procurar construir afirmações positivas, porque elas são forças que ajudam a curar. Então, nós estamos de posse de um grande tesouro. O que é a razão? O que eu faço com a razão? Eu penso, eu raciocínio, eu duvido, eu questiono e etc. Para evoluir, é necessário pensar, duvidar, questionar, etc. Então, de posse da razão, no mecanismo racional eu tenho a inteligência, ela me dá o poder imaginativo, com a inteligência e poder imaginativo eu consulto e comparo as memórias, isso é raciocinar.
aciono os meus desejos, construo novos pensamentos, enriqueço com os meus sentimentos e, na sequência, a nova realidade. E a sequência da razão que vai me dar o discernimento. O discernimento é quando ela faz todo o processo e tem a experiência. Então está de posse de um grande tesouro, a razão, e dela vai nascer o discernimento que nos levará a alcançar a paz, porque o discernimento é a própria consciência. A consciência não é o conhecimento, mas o discernimento do conhecimento, e veio da compreensão daquilo que se faz. E alcançou a paz, porque fez o que faria Jesus se estivesse em nosso lugar. Então devemos procurar construir afirmações positivas no pensar, no sentir, falar e agir, porque elas, as afirmações positivas, são forças que ajudam a curar. Nós vamos entrar pelas sintonias dos afins e buscar essa energia de acordo com a nossa necessidade, onde ela estiver, e que ela se transforme, conforme Leon Denis nos ensina, quando ela chega em nossa mente, pela força no ápice da nossa vontade, ela se transforma em atração, que é a lei de amor para a matéria inorgânica, e a atração se faz amor, que é a lei que gerencia o amor. Ela está descendo e transformou-se no próprio amor, que vai gerar, nutrir, organizar e manter a vida em todas as suas expressões. Tem cuidado em tudo o que falares, para que não venhas a ferir o teu corpo, pois a palavra nascida de pensamentos inferiores age como corrosivo na vida que alimenta o mal. Esse final aqui é enigmático. Então tenhamos o cuidado em tudo que falarmos, para que não venhamos a ferir o nosso próprio corpo, porque toda violência contra o outro é dilaceração em si mesmo, conforme Dias da Cruz. Dias da Cruz por Chico Xavier. Pois a palavra verbalizada ou não, nascida de pensamentos inferiores, ela age como um corrosivo. Onde que ela age como um corrosivo? Na vida que alimenta o mal. Ela está lá no campo da vida que alimenta o mal, agindo como um corrosivo, lá na vida que alimenta o mal, e vai refletir no próprio corpo, dilacerando o próprio corpo. E, enfim, terminou a primeira parte da obra Saúde, falando da usina humana, da luz, do amor como dom divino e das afirmações curativas. O que virá no próximo cardápio? O que será? Vamos falar do pensamento gerador, porque agora é ação. Nós fomos até afirmações curativas, agora eu preciso agir. Então agora o pensamento gerador daquilo que pretendo. Vamos falar da energia do Sol. Falamos muito dele, agora falar diretamente do Sol. Falamos da luz que veio do Sol, do ar e etc. Então agora da energia do Sol, depois da energia do ar, depois da energia do que nós comemos, a energia da água, as companhias espirituais, dentro de tudo isso aí, e a contaminação mental, se não prestarmos atenção em tudo isso que queremos que foi falado até aqui. Então falamos 4, 7, 10 itens falando de coisas positivas. Depois a recomendação para não contaminar a nossa mente com coisas que não queremos. E assim, convidamos vocês para a próxima aula sequência. Eu creio que vai ser belíssima. Me segurei para não chorar aqui junto com vocês, mas vocês podem ver que tem lágrimas nos meus olhos. Porque são conhecimentos libertadores, iluminadores de consciência. Só existe um único elemento, que é a luz. E tudo foi feito da luz. O amor é filho da luz.
E tudo que os compõe, que os constitui, no nosso caso, é a fé, que vai movimentar a luz, vai transformá-la em amor, que vai construir todos os cenários e transformar em todas as virtudes que vão ser a síntese do próprio amor. O amor gera, nutre e organiza a vida em todas as suas expressões. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever, se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.